Amém. Glória a Deus, né? Esperando chegar aqui. Se me demora um pouquinho. Amém, amados? Mais uma vez estamos aqui para juntos aprendermos um pouco mais a palavra. Nesse virada de ano que nós queremos estar comentando com vocês aqui. Essa virada de tribo, desculpa. Já estou adiantando um pouquinho aqui, hein? E uma das coisas que nós queremos conversar, o pessoal de Campo Grande já está entrando, Jussier, glória a Deus por vocês já estarem entrando aí. Tá? Uma coisa que nós queremos conversar com vocês é exatamente essa transição. Como eu já disse, tá, as outras vezes, e eu já deixei bem claro aqui, o som tá bom aí, Jussier? Jussier, o som tá bom, Jussier? Paz, Senhor. Ótimo. Ok, então, falou. Nós estamos numa mudança de duas tribos importantes na questão profética. A primeira é a tribo de Manassés, tá, que eu falei que, inclusive, o Wall Street hoje está, o judaico está em Manassés, em Tel Aviv. Essa madrugada que eu falo, por causa, quando eu levanto aqui é 5h30, né? Ou quando eu vou orar às 3, lá já é 8 horas. Eu falei com uma pessoa, e ele contando sobre a realidade de Tel Aviv, né? Ele é um brasileiro, tá? E mora no Brasil e aqui lá, e ele compartilhando isso, né? Tudo isso que eu creio, que esse é um momento profético, né? Na vida de Israel e também um momento profético na vida da igreja. Eu sempre falo que há um paralelo entre o que acontece em Israel e o que acontece na vida da igreja. Então, nessa transição, né, da bênção dobrada que nós falamos, nós entramos numa tribo que o título da mensagem é Mudanças. Tá? É tempo de mudanças, é tempo de nós entendermos que a nossa sorte precisa passar por essa transformação, né, que nós podemos falar assim, tá? Então vamos lá. De acordo com a narrativa bíblica, o nome Benjamim foi dado pelo seu pai Jacó, pois antes de morrer no parto, sua mãe Raquel tinha dado o seu nome Benoni, que significa filho da minha aflição. Uma das coisas que nós vamos falar hoje, que nesta mudança que eu e você precisamos entender, como nós já falamos muito sobre as quebras de maldições, eu e você precisamos aprender a tomar um posicionamento. Esse é o grande segredo da nossa caminhada com Deus. Tá? Nós aprendemos a nos posicionar. Isso vai fazer toda uma diferença. Então, quando você escuta isso, você avança para aquilo que o Senhor está colocando. Então, entretanto, Jacó chamou Benjamim, que significa filho próspero ou filho da minha mão direita, tá? De Benoni, filho da minha aflição, tá? Porque ela coloca a dor que ela sentiu no parto, e aqui você tem a outra questão que é forte, não, ele vai ser o filho da minha mão direita ou o filho próspero. A mão direita significa a mão da bênção na cultura hebraica. Então, quando se fala mão direita, tá? Por isso que o Senhor fala que nós estaremos à direita dele, não necessariamente que todo mundo vai estar à direita do céu e o outro lá não vai ter nada. Não, não é esse sentido. Mas o sentido de sermos acolhidos na Nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual, de uma forma prazerosa, uma forma bondosa da parte de Deus, de uma forma onde o amor de Deus será manifestado e nós estaremos vendo o Filho e contemplaremos, não sei como teólogo, não sei como, mas contemplaremos o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo está pairando, né? E da mesma maneira como ele estava pairando lá no começo de tudo, né? E é uma questão muito séria. Eu dou aula de teologia, vocês sabem, né? Desde 1986, de grego, hebraico, e a Trindade ainda é algo que me impressiona, mas eu sei que pela fé, tá? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e as manifestações nós entendemos. Então, quando você olha para essa questão profética
que nós estamos vivendo e nós podemos reivindicar nesse momento, eu e você devemos, e eu te convido a fazer essa oração, onde você vai estar declarando: Senhor, se alguma situação lançou maldição contra a minha vida, alguma pessoa que eu encontrei que não gostou de alguma situação, lançou maldição, seja uma maldição da onde tenha, é questão de posicionamento. É aquela que você fala: Senhor, muda a minha sorte. Quando Isaías fala que todas as nossas maldições foram levadas na cruz, Isaías estava pensando numa cultura hebraica, onde alguém superior, alguém acima, ele pode quebrar as maldições. Então, mais uma vez, nós recolocamos aqui. Esse é um momento onde eu e você, onde nós somos convidados, vamos colocar isso, a mudarmos a nossa maneira de pensarmos, e logo nós vamos falar sobre mudanças, como que nós devemos efetuar algumas mudanças, para avançarmos naquilo que é o novo que o Senhor tem. Então, quem pode restaurar a nossa sorte é o Senhor. Somente Ele pode mudar os quadros, revogar decreto e transformar a maldição em bênção. Porém, a sua ação depende das atitudes e postura que iremos tomar em nossas vidas. Isso é uma das coisas que você sempre vai ouvir da minha boca, que é um tempo de posicionamento, é hora de posicionamento, mas também você sempre vai ouvir da minha boca que esse posicionamento não é um posicionamento passivo, mas é um posicionamento ativo. Eu busco, eu oro, eu creio, eu decido. Então, é uma decisão que nasce no meu coração, em nossos corações, de realmente avançarmos naquilo que o Senhor estabeleceu. Então, repito, se você percebeu que algumas coisas... O que é uma maldição? Como é que eu percebo uma maldição? É alguma coisa que não vai para frente, tá? Talvez seja na questão profissional, você vai, parece que trava. A troca de um veículo, você começa a olhar, não dá certo. Na questão dos seus filhos, você percebe que os seus filhos parece que vão até um momento para não dar certo, se afastaram dos caminhos do Senhor. Então, são várias questões pastor, mas eu achava que maldição é só quando alguém fizesse uma macumba. Não, mano. Maldição é todo projeto que leva a pessoa a ir contra ou se afastar dos planos de Deus. Isso é maldição. Então nós precisamos entender que maldição não é aquele cara que botou uma vela acesa na esquina ou tentou falar, você vai. Não, maldição é eu e você fugimos do plano e propósito de Deus. Então, entenda essa frase, por favor. Eu e você podemos nos auto-amaldiçoar. Você já parou para pensar nisso? Que quando eu não tomo um posicionamento na palavra, quando eu não tomo um posicionamento naquilo que Deus estabeleceu para a minha vida, eu estou lançando sobre a minha vida uma maldição. Então eu estou me auto-amaldiçoando. É engraçado, mas é um fato que nós deveremos pensar. Por isso que o Deuteronômio capítulo 8, o Senhor nos convida a repensarmos o nosso posicionamento para daí avançarmos no plano e propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, toda a nossa mentalidade ela tem que ser mudada e ela pode ser mudada sim. Os descendentes de Benjamim eram uma raça guerreira. Dois importantes benjamitas foram Saul, é o primeiro rei de Israel, e Paulo. Nós podemos colocar Jefté também. Nós poderíamos colocar outro nome. Essa tribo forneceu, tá, nomes que fizeram a diferença na história de Israel. Tá? Nós precisamos entender, gente, que Saul ele se afasta do plano e propósito de Deus, mas Saul foi uma escolha de Deus. Saul, como é que Saul foi achado? Ele vai atrás das ovelhas de um animal, né, que se perdeu do rebanho do pai. E ao se perder, ele encontra com o profeta derrama o óleo sobre a cabeça dele. A partir daquilo, uma comitiva de profetas, que era muito comum, deviam estar indo para Jerusalém, está passando e ele entra no meio desse povo, ou dessa caravana, e ele começa a profetizar. Ali nasce o rei que Deus escolheu. Tá? Esse era o projeto de Deus. Deus sabia que ele iria pecar, Deus sabia que ele iria se afastar dos caminhos, do projeto, da aliança. Claro que Deus sabia, mas mesmo assim Deus escolheu. Então nós precisamos tomar muito cuidado, foi uma escolha errada, mas Deus, mesmo sabendo que nós podemos errar lá, ele olha para o nosso presente Silas, é agora que eu te capacito. Mas o que Deus espera, e isso que nós precisamos entender, o que Deus espera é que eu e você possamos continuar nesse posicionamento. Isso aí vai fazer toda a diferença. Então, os combatentes benjamitas eram famosos por sua habilidade com a funda, lançando pedra quer com a direita, quer com a esquerda e atingindo um alvo como se fosse um fio de cabelo. Eles eram famosos pela funda. E é interessante isso.
funda no profético significa palavras, tá? Tanto a flecha é oração, a flecha é lançar uma intercessão, já lançar uma funda, uma pedra, é lançar palavras. A palavra de Deus é a rocha, tá? A palavra de Deus é a rema. Então, o que seria no profético? Eu e você começarmos a pegar a nossa funda profética e lançarmos palavras. Senhor, eu declaro, né, que a partir de agora, nesse mês, nesse ano profético de 5.782, eu declaro que todas as maldições já foram quebradas, mas eu tomo posse mais uma vez. Eu declaro, Senhor, que o Senhor está indo na minha frente, abrindo as portas fechadas. Eu declaro, Senhor, um novo ano profético sobre a minha vida. Eu declaro a minha saúde sendo estabelecida e restaurada. Pastor, é palavras proféticas, são atitudes proféticas que nós lançamos. Juiz Eude, o canhoto matador do opressor rei Eglon, era um benjamita. Tá? E o que nós aprendemos com ele quando nós estudamos? Vocês se lembram? Nós aprendemos que um juiz ou um benjamita, ou eu e você, precisamos ter estratégia. Eudes era canhoto, ou ele tinha um defeito físico, eu coloquei aqui, mas ele tinha um defeito, tinha um defeito físico, e apesar desse defeito físico, tá, ele avança, e nesse avançar, ele usa o defeito dele como um trampolim. Eu até disse na época que você pode olhar para suas limitações e usá-la como uma cama de choro, ou você pode usar como plataforma de projetar-se para aquilo que Deus tem. Não existem limitações quando eu e você nos colocamos diante do Senhor. Então, a tribo de Benjamim forneceu a rainha Esther e o primeiro-ministro Mordecai, que serviram para salvar os israelitas do aniquilamento sob o império. Então, veja quantas pessoas que vieram dessa tribo, e profeticamente nós estamos entrando nessa tribo. Então, aquilo que eu já disse, para cada mês, todos os meses desse período aqui, nós podemos declarar sobre o mês de novembro, que nós reivindicamos. Lembrando mais uma vez, gente, que as tribos, na realidade, ela serve hoje como memorial. Que tipo de memorial? Um memorial para que eu e você possamos trazer à existência as palavras proféticas. Então, eu vou ter cada uma das tribos. Se esse mês nós entramos nessa unção dobrada, nessa virada de sorte, nós saímos de Manassés, entramos na tribo de Benjamim, nessa virada de sorte, e como eu falei lá atrás, a tribo de Benjamim usava a funda, tanto com a mão esquerda como com a mão direita, significa que eu e você, e funda eu falei aqui, significa palavras proféticas. Então é tempo de nós lançarmos palavras proféticas. Mas é tempo também de nós olharmos, Senhor, a unção que o Senhor colocou sobre Saul, a unção que o Senhor colocou sobre o apóstolo Paulo, a unção que o Senhor colocou sobre Eudes, a unção que o Senhor colocou sobre Esther, né? Ou Mordecai, tá? Que essa unção de estratégia, de conhecimento, porque com Esther nós aprendemos a estratégia. Então, depois do exílio em Babilônia, as tribos de Benjamim e de Judá eram as mais destacadas entre os israelitas permanecendo na Palestina. Essas duas tribos, praticamente, eles voltam completo para Jerusalém. Eles não ficaram lá na Babilônia. E eles vão herdar, junto com Manassés, uma porção de terra maior. É claro que essa volta, nós vamos estudar semana que vem, Jeremias, tá? Essa volta não foi uma volta fácil. O povo que estava habitando a terra, nós falamos isso com Ezequiel, né? O povo que estava habitando lá na terra, o povo sentiu muita dificuldade, porque eles não queriam aceitar. Tá? Lembre-se disso, meu amado, quando Deus começa a abrir as portas e abençoar, pode ser que vai ter um sujeito que talvez não vai entender e não vai querer aceitar. Mas você precisa levantar e se posicionar contra isso em nome de Jesus. Associação leal, isso aqui é muito bacana, amado. Entre a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, olha, uma é com palavra profética e outra é com cântico profético. Sem dúvida contribuiu para a posição que Ezequiel teve na visão. Nós não vimos isso, mas quando Ezequiel teve a visão, ele vê a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, tá? Lá no templo, num momento de adoração. Então, nós podemos trazer uma lição para nós e dizermos que se Judá é adoração, tá? Servir ao Senhor nos átrios, né, do louvor e da adoração. E se Benjamim é a palavras proféticas, aí você tem que se perguntar que tipo de palavras proféticas eu tenho trazido na casa do Senhor.
Que tipo de palavras proféticas eu tenho levado na minha casa? Meu amado, não é você esperar as coisas melhorarem para você agradecer. Enquanto as coisas não estão melhorando e você não está enxergando, e daqui a pouco eu vou falar sobre um quadro aqui, tá, de Marcos capítulo 9, você começa profetizando, você começa a lançar palavras. Meu amado, eu sei que eu prego contra o triunfalismo. Triunfalismo é você lançar palavras sem base. Mas você profetizar biblicamente e declarando o que o Senhor tem para a tua vida, esse é o diferencial. E aí, consequentemente, consertando a tua vida diante do Senhor. Então, mudança, meu amado, é um termo que sempre aguça a ansiedade. Tá? Mudar é um exercício muito desafiador, pois exige abandono do conforto, desenvolvimento de novas habilidades, buscar por novos caminhos, superação de limites, coragem para não retroceder. E aí vai um monte de palavras que você poderia colocar aqui. Mas toda mudança exige de nós algo que vai nos levar a tomar um posicionamento. A tribo de Benjamim, veja só, meu amado, o pai de Benjamim que eu admiro aqui, porque o pai de Benjamim poderia, porque geralmente era a mulher que escolhia o nome e o pai, ele aceitava ou não, mas ele poderia ter aceito, porque ele viu o sofrimento, a morte, né, no parto, ele poderia ter tido todo um coração amargurado. Mas o Jacó fala, não, eu não aceito isso. Eu sei da minha história, eu sei o quanto eu fui abençoado, eu sei o quanto eu poderia ter continuado numa situação de maldição. Eu não vou aceitar isso para o meu filho. E ele dá uma palavra profética, não, esse aqui será o meu filho do meu braço direito, ou no hebraico, como eu disse, a questão do lado direito é o lado da riqueza e da prosperidade, tá? Então esse aqui será o filho da minha prosperidade. Então, mesmo que apareçam desafiadoras mudanças, meu amado, são ótimas oportunidades de crescimento e amadurecimento. Aprofundamos nossa experiência com Deus. Isso que eu e você precisamos entender. Eu sempre digo na Monte Hebron, e você já escutou isso muitas vezes, tá? O processo de quebrantamento, o processo de cura, o processo de mudança nunca é fácil. E o processo nunca é revelado por Deus. Deus só fala o seguinte, olha, está aqui o prêmio, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o processo não é fácil. Então, a mudança é necessária. Então, como é que nós podemos mudar? Em primeiro lugar, mudar, em muitos casos, exige rompimento com o passado, meu amado. Mudança exige coragem para se virar as costas para o passado e investir força e foco naquilo que está à frente. Então, não importa o que falaram de você, não importa se falaram que você seria o filho da dor, ou os filhos das dores, né, o filho da inadequado, não importa o que tentaram lançar contra a tua vida. Não importa o teu histórico maldito, por mais maldito que seja. Tá? Por mais maldito que seja, eu e você precisamos entender que na cruz do Calvário, todas as maldições foram quebradas e eu posso abrir a minha história, eu posso mudar a minha história e eu posso profetizar uma nova história na minha vida. E aí eu, parafraseando Thales Roberto, o cantor, escrita pelo dedo de Deus. Nós podemos profetizar uma nova história escrita pelo dedo de Deus. Então eu sempre digo o seguinte, é tempo de nós entendermos, tá? E essa pessoa que eu falei em Tel Aviv essa semana, ele tem colocado muito isso da perspectiva do como o coração dele está pronto para o novo. E eu sei que em Israel há essa expectativa desse novo, já houve a mudança do calendário, eles já estão avançando, meu amado, para esse projeto. Que projeto? O Senhor fará nova todas as coisas. Então é tempo de nós rompermos com o nosso passado. O apóstolo Paulo revela como lidava com as propostas de mudança que se apresentavam diante de si. Eu acho muito interessante isso aqui. Ele fala assim, irmão, não penso que eu mesmo já não tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que ficaram para trás. E eu avanço para frente. Eu me lembro quando eu preguei. Amém, mas voltamos, não voltamos? Ainda não, deixa eu ver aqui. Voltamos, né? Uau! Voltamos. Eu não desliguei, espero que vocês não tenham saído.
Se alguém puder dar um oi aí. Parece aqueles caras na Bolsa de Valores, né? Voltamos no pregão, né? Voltamos. Alguém dá um sinal aí que também está aí comigo, que não aproveitou para ir tomar um cafezinho. Voltou, amém, avançando. Tonhão, muito obrigado, viu, Tonhão? Glória a Deus por isso, tá? Vamos lá, gente, glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo, eu até lembro, se lembra que eu preguei sobre isso, que nós precisamos aprender a dirigir, não olhando pelo retrovisor, mas olhando para aquilo que o Senhor estabeleceu. Isso nós precisamos entender. Isso vai fazer toda a mudança, tá? Talvez a ideia aqui né, dessa imagem, né? Uma criança está aqui embaixo, não está enxergando nada, mas a outra está lá em cima enxergando e a girafa mostrando para ela, né? Mas enfim, avançando aqui, amado, quando nós entendemos isso, tá? Não existe mudança em roupa velha. Tá? Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa tomando pior o rasgo. Né? Vocês conhecem essa passagem. Então, se nós queremos ver essa mudança, meu amado, se nós queremos ver essa mudança, nós precisamos entender que nesse tempo de mudança, nesse tempo do novo, nós precisamos nos renovar diante do Senhor. E essa renovação diante do Senhor, ela pode acontecer de N maneiras. Uma delas, hoje de manhã, cedinho, parei num posto, né? Era 8 horas da manhã, parei num posto, fui lá abastecer o carro, né? Aí, de repente, parou um carro do lado, o cara gritou, Salmo 23, tô lendo ele todo dia. Eu olhei assim, não reconheci, não vi quem é. Eu falei, de onde que eu te conheço? Eu assisti a sua mensagem no YouTube, e o senhor fala para a gente ler o Salmo 23. E o senhor mandou a gente fazer lançou um desafio para ler todo dia. E aí ele falou assim, o senhor sabe que o senhor tinha razão? Todo dia que eu leio o Salmo 23 parece que é um novo salmo, parece que foi escrito fresquinho naquela hora para mim. E eu falei, olha, então você entendeu o que é aquela parte da palavra de Deus que diz que a minha palavra se renova a cada dia. E isso que nós precisamos entender. Então, mudança e restauração é um milagre de Deus. O salmista roga a Deus para fazer na vida do povo o mesmo que faz na natureza. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negev. Aquele momento que o salmista pede, fala, Senhor, da mesma maneira que o Senhor fez algo novo lá no Negev, faça algo novo na vida do teu povo. Salmo 126, já preguei um salmo lindo e maravilhoso, que eu amo, como diz a Niceia, né, que ama esse salmo também, eu amo de paixão, pastor Silas, de paixão. A Niceia fala assim, glória a Deus, né? Então, assim, é aquele novo que nós somos restaurados e que nós aprendemos, né, a cada dia a entender isso, que o Senhor vai fazendo a diferença. O salmista pede para Deus fazer o mesmo milagre na vida do seu povo. Senhor, traga as águas do Negev, né? Desculpa. Traga a restauração. O deserto pode florescer, os vales áridos podem tornar-se fontes de vida. Desde que eu e você possamos entender e tomar esse posicionamento diante do Senhor. Isto faz toda a diferença enquanto nós caminhamos com Deus. Uma água nova, um refrigério novo que o Senhor traz sobre a minha vida e sobre a tua vida. E isso, amado, é algo que eu e você precisamos aprender a buscar no Senhor. Então, ninguém muda sem, primeiro, saber onde está e saber onde quer chegar. Meu amado, toda mudança vai exigir de você isso. E, às vezes, nós sabemos onde que nós estamos, nós precisamos fazer um inventário psíquico, inventário, né, da nossa situação, mas também nós precisamos pensar onde nós queremos chegar. E por isso nós vamos pensar naquele texto de Marcos capítulo 9, tá, quando o pai traz o filho e o pai fala, olha, esse meu filho ele é atormentado por um demônio e esse demônio não larga dele. Todo aquele histórico de Marcos capítulo 9, e o Senhor poderia apenas ter aceito, né, que não tinha mais jeito, porque o pai fala que não tem mais jeito, mas o pai fala assim, o Senhor é a última esperança, e glória a Deus por isso que o Senhor é a nossa muita esperança. Então, em primeiro lugar, faça um inventário para saber onde você quer a mudança. A primeira coisa que o pai do menino, Marcos 9, fez, quando encontrou Jesus, foi fazer um relato das áreas aprisionadas do seu filho na sua vida. Ele, apesar de entender que o filho não mudava, mas ele faz um relato. Então, a primeira coisa, meu amado,
Você quer uma mudança na sua vida? Aonde você quer essa mudança? No sábado, quando eu preguei lá no congresso do Avançar, eu falei exatamente isso, coisa que eu já falo muito aqui na Monte Abrão, tá? Que é a história do cego Bartimeu. O cego Bartimeu não chega para Jesus, quando Jesus pergunta para ele o que você quer que eu te faça, ele não fica ali pensando, não sei, deixa eu analisar. Ele já sabia. Meu amado, imagine se o Senhor agora, em nome de Jesus, que seja profético, agora Ele está te tocando através, né, desse momento que você está online aqui comigo agora, e Ele está dizendo o seguinte, o que você quer? O que você quer? Então talvez seja aquele momento que você fala assim, Senhor, eu quero bênção nesta área. Senhor, eu quero que os meus negócios prosperem. Eu quero que essa promoção para a minha vida venha. Senhor, eu quero ter uma clientela fiel que pague o preço justo, Senhor, que eu tenho colocado. Senhor, eu quero que o meu escritório de advocacia cresça. Né? Nós temos alguns advogados na igreja, então você não pode pedir que o teu seja o maior, tá? Mas você tem que pedir junto com os meus amigos cristãos advogados da Monte Hebron, que o meu escritório esteja entre eles, os melhores dessa cidade. Que venham clientes, que venham ações que possam realmente trazer à existência todo o profético que Deus tem para a tua vida. Né? Meu amado, é tempo de nós agarrarmos, é tempo de nós buscarmos, é tempo de nós entendermos isso. Ele fez um inventário das prisões do seu filho. Sem esse inventário, as correntes que prendiam não poderiam ser quebradas. Não que não seriam ser quebradas, tá, meu amado? O que eu quero que você entenda assim é que esse pai sabia o que ele estava colocando. Esse pai sabia exatamente o que ele estava declarando. Esse pai sabia exatamente como que ele poderia colocar isso. Então esse pai fala, olha, eu sei o que o meu filho precisa, por isso que eu estou aqui. Então aprenda em nome de Jesus, tá? Hoje, agora, dizer, Senhor, eu sei o que eu quero e o que eu espero. Tá? Nunca me esqueço, uma vez, lá em Curitiba, eu preguei uma mensagem, tá? E eu falei assim, a mensagem era, vai chover na tua horta. E duas pessoas vieram falar comigo e falaram assim, tá? Uma delas vocês conheceram aqui, tá? Já visitou Monte Hebron aqui. Um deles falou assim, pastor Silas, eu creio que vai chover na minha horta. Eu creio que vai chover na minha horta. Aí eu falei assim, mas que horta é essa? Aí ele disse, ele foi muito engraçado. Ó, essa horta aqui tem duas coisas muito, muito sérias. Primeiro, eu estou concorrendo a uma vaga na Audi. A Audi Mecânica estava instalando lá em São José dos Campos. Não, São José dos Pinhais. Opa, São José dos Campos em São Paulo. Tá? Lá em Pinhais, mais fácil. A fábrica da Audi estava instalando lá. Então eu quero entrar. E eu tenho um sonho, meus pais são alemães. A Ângela está aí, não sei, na plataforma. O Jefão, né, Ângela? E eu tenho um sonho, eu quero visitar a Alemanha. Bom, e eu falei para ele, bom, você crê nessa palavra que vai chover na tua horta? Então, que chove na tua horta agora. Passou alguns dias, ele já estava no processo na Audi, ele foi chamado, e ali um dos entrevistadores conversando com ele, a Ângela falando aí, né? Conversando com ele, tá? Viu que ele falava bem o alemão e falou assim, Jefão, você não quer fazer o treinamento lá na Alemanha, já que você fala tão bem? Então, quer dizer, numa tacada só, choveu na horta dele o emprego que ele pediu, tá? E a ida para a Alemanha. A segunda pessoa também falou, pastor, eu tomo posse dessa horta, que vai chover na minha horta. Eu falei, qual que é a tua horta? A minha horta é agência de turismo que eu trabalho, que vai ser colocada à venda, e eu queria ter condições de comprar. E eu vou fazer uma proposta louca, tá? Eu falei, então tá, vai chover na tua horta. E a proposta louca dela deu certo. E, inclusive, na época, não existia Monte Hebron aqui, quando começou a Monte Hebron Uberlândia, as passagens eram compradas na agência dela, por causa da fé. E muitas passagens ela abençoava, porque ela sabia que aquela horta foi resultado de uma chuva que Deus deu num culto, de uma palavra profética que eu preguei. Então, hoje que eu quero dizer tudo isso, meu amado, creia. Não, você não vai me deixar feliz se você crer, tá? Creia, amém. Tá, até a gente está dizendo, vai chover na horta, que chove em nome de Jesus, Thaís, aí em Campo Grande, na sua horta, em todas as áreas. Mas aprenda a tomar posse. Creia, declare isso, Senhor, eu não sei como, mas o pastor está dizendo,
Se o pastor está mentindo, isso é problema dele contigo. Se o pastor está exagerando, isso é problema dele contigo. O problema meu é que eu acredito nele. Eu acredito nessa palavra, então eu tomo posse. Faça assim, meu amado. Eu já tive profecias cumpridas na minha vida que o cara falou, Deus está mostrando que vai dar isso. E eu me lembro, já contei essa história, e eu falei, mas Deus, eu nunca pensei em ter isso. Mas agora, pensando bem, eu gostei. Então eu quero. E aconteceu. Então, é momento de nós entendermos esse avançar. Segundo, não acredite nas mentiras de Satanás. Talvez essa família tenha vivido até aquele momento acreditando na mentira de que aquele menino viveria assim por toda a vida. Não acredite. Transforme as tuas mãos numa mão profética para você avançar no novo que o Senhor tem para a tua vida. Não aceite as mentiras que Satanás tenha plantado, nem a tua alma. Porque às vezes a tua alma teve alguma situação lá atrás. Tá? Só deixa eu orar aqui. Senhor, tem pessoas tomando posse, eu declaro a vida da Rosângela, da Tatiana, Elizabeth, Edinalva. Eu declaro, Senhor, que não porque eu estou falando, mas porque elas acreditam nessa palavra, que o Senhor possa abençoar e trazer a existência no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu amado? Que Deus esteja liberando isto sobre a tua vida, porque eu vou orar e eu creio nisso, em nome de Jesus. Então, meu amado, creia nisso, mude a sua história, seja uma pessoa profética, aprenda a falar profeticamente. Tá? Terceiro, seja determinado em sua decisão de mudança. O que não faltou ao pai do menino foi determinação, seu filho, em ver seu filho liberto. Sua intercessão foi sua última tentativa, mas determinada, sincera e verdadeira. Aliás, ele já havia feito isso, pedido aos discípulos, mas eles não haviam conseguido expulsar o demônio. Vocês conhecem a história? Tá? É aquele momento que Jesus chama os discípulos até de homens de pouca fé, mas aquele homem, o pai, ele poderia, não, os discípulos não conseguiram, meu filho, vão para casa, não tem jeito, não, seja determinado. Tá? Senhor, eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. Uma das coisas que eu admiro em Gideão, que nós já pregamos, foi a determinação de Gideão. Senhor, eu creio e eu tomo posse. É aquele momento que você profeticamente, você fala, Senhor, eu creio, eu estou determinado a buscar, eu estou determinado a crer nesse teu sobrenatural. Por último, confie no poder de Jesus em te capacitar nas mudanças. Jesus é aquele homem que tudo é possível ao que crê. Ele diz, tudo é possível ao que crê. E você vê o texto lá. Ele não esperou um dia, 2 dias, uma semana para se manifestar. Imediatamente o pai do menino fez uma declaração de confiança no poder de Deus para libertar o seu filho. É aquele momento que Deus, ele poderia ficar questionando, né? O pai poderia ficar questionando, amém, Elizabeth dizendo que chova, né, na vida da Ângela. Tá difícil, amado, no sentido de vê-la com tanta dor, mas Deus tem sido fiel. Quem já teve esse problema, né, sabe o quanto que é complicado. Mas, enfim, Deus tem sido bom e a Ângela agradece muito a Deus 2 coisas, com certeza as orações de vocês e o maridão que Deus colocou para estar com ela, que é fantástico. Mas voltando aqui, meu amado, hoje eu não entro em casa, viu? Tá, confie no poder. Confie que Deus pode mudar a sua história. Confie que Deus traz algo novo sobre a tua história. Confia. Isso é algo que eu e você precisamos entendermos e avançarmos. Então, recapitulando aqui, meu amado. Primeiro, faça o inventário. Deixa eu ver o que a Ângela falou. Se eu vou poder ir para casa ou não. Gracinha. Bom. Então eu posso ir para casa, Primeiro, faça o inventário, meu amado. Faça o inventário. Aonde você quer ser abençoado? Aonde você espera ser abençoado? Qual filho você quer ver ser abençoado? É claro que é todos, né? Mas tem algum filho que talvez você fala, Deus, esse aqui, nesse momento aqui, coloque isso, escreva como inventário. Nós temos advogados aqui na plataforma, sabe que inventário é aquele documento que você tem que escrever. Isso aqui, ó, é isso aqui que eu tenho e é isso aqui. Só que nesse inventário você está colocando um sonho, um projeto. Segundo, meu amado, não acredite nas mentiras. Seja a tua mentira, seja a mentira do diabo, seja a mentira de quem for. Tá? Procure, como essa imagem, né? Procure, né, as promessas do Senhor. O mar pode estar revoltoso, mas procure, pega um binóculo, como nessa imagem, vai atrás, mas eu não vou mais aceitar as mentiras que já falaram contra a minha vida.
eu não sou um fracasso, eu não sou incompetente, eu sou sim um vencedor. Aliás, eu não sou vencedor, eu sou mais que vencedor. Então, é aquele momento que você começa a avançar. Terceiro, seja determinado. Não peça essa benção só hoje, peça sempre. Escreva. Meu amado, Adinaldo tinha um irmão que, de vez em quando, ele pregava aqui, né? E eu tenho até hoje na minha carteira, está aqui, ó, um papel que ele falou. Já está desgostando, esse papel já está começando a se amassar. E ele falou assim, ó, Monte Hebron, pega esse papel que nós colocamos no gasofilaço, a do gasofilaço já foi. E ele falou, coloca na carteira como ato profético. E cada vez que eu mexo na carteira, eu vejo lá, eu falo, Deus, eu ainda continuo crendo. E talvez é por isso que Deus tem sido tão abençoador na minha vida. Porque se tem uma pessoa que crê, meu amado, é Silas Fernando, muito prazer. Tá? E eu não desisto fácil das bênçãos que Deus tem para a minha vida, como eu não desisto da bênção que Deus deu para a Ângela, para a Khadija, para o Malik. Eu entendo isso e você faça isso sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Quarto, confie no poder libertador de Jesus, meu amado. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Foi conquistado na cruz para a minha vida e para a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu declaro, eu profetizo, e todas essas vidas que tomaram posse, que declararam, vai chover na minha horta, Senhor, pela fé, pela atitude profética, não por minha causa, mas porque eles estão acreditando na Tua palavra, e eles tomam posse dessa palavra. Senhor, dê ordem aos Teus anjos, que essa madrugada seja uma madrugada de sonhos proféticos. Libera os Teus anjos profeticamente, Senhor, que venham mover das Tuas águas, que nessa madrugada haja cura, e que amanhã nós possamos acordar com uma sensação no nosso espírito, que somos mais do que vencedores, e nós avançamos para essa declaração, nós avançamos para essa certeza de que o Senhor está indo à nossa frente, abrindo as portas fechadas, endireitando os caminhos, para que nós possamos alcançar os tesouros que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Como pastor e apóstolo, eu declaro sobre a vida da Monte Hebron, eu declaro, Senhor, sobre o nosso grupo amado lá de Campo Grande, eu declaro, Senhor, o mover das Tuas águas, eu declaro, Senhor, o profético em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu amado? Que Deus abençoe e que Deus esteja presente na minha vida. Eu te convido a ser um louco como o pastor Silas, que crê, e é por isso que eu tenho muitas experiências das promessas de Deus sobre a minha vida, e Ele quer que isso seja sobre a tua vida também. Amém? Olha, Deus te abençoe em nome de Jesus, tá?